Muito bem, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui com vocês, mais um vídeo aqui no Dois Cafés. Estamos criando uma certa gama de vídeos aí, né, sobre determinados temas e sempre os temas do momento também que acabam fazendo sentido aí para vocês. Hoje estamos apenas com uma água aqui, já tomamos o nosso café, mas vocês estão no Dois Cafés, então peguem aí um café ou um chá, o que vocês preferirem. A interação é fundamental aqui no canal. Então quem não dá o like, o que acontece? Ah, vai ser excluído? Não, mentira, a gente não exclui nada, nem comentário chato a gente exclui, nem aqui nem no Andiamo, porque é fundamental que quem chegue depois também leia, porque nós respondemos tudo, né, Fê? Sim, sempre com educação. Claro. Vocês podem discordar, vocês podem comentar o que vocês quiserem com educação. Com educação conosco e educação com os outros. Muito bem, Elisa. Discussão do momento, questão da cidadania, da ascendência, descendência, transcendência também, porque existe uma transcendência. Tem. Não diga assim, antenato. Antenato é um termo muito, às vezes, até seco, né? É o meu bisavô. Que tá lá no papel, né? Parece algo muito destacado. Exato. É o meu bisavô, é o vô de alguém, é o pai. Às vezes é o tataravô de alguém, tá bom, não conheceu, mas é isso, né? Eu acho que acaba ficando frio às vezes. Eu acho também que muitas pessoas não têm ligação nenhuma também. Acontece, mas elas estão ou estavam até então nos seus direitos. Nessa discussão toda, que envolve nacionalismo, envolve patriotada, envolve cultura, envolve assunção do que você é, envolve interesse. Mas também e as outras pessoas, né? De um lado, né, eu tenho o lado materno, o meu é bem definido, né? Já o lado paterno é aquele suco de Brasil. Vem ali de origens que passam ali por escravizados também. Então, assim, eu tenho uma história de imigração por todos os lados. Mas tem um lado que é muito difícil para se chegar até uma fonte diferente dos registros europeus, né? Que tem uma coisa, às vezes, mais ali solidificada. Interessante também, pelo lado paterno, tem essa raiz com os escravizados e tem uma raiz também europeia mais distante com os espanhóis. Interessante que você conseguiu traçar toda essa linha, né? Por mais que seja distante, você conseguiu ainda alguns dados que se juntam a essa miscelânea, a esse suco de Brasil. Do lado do meu pai, parece que tem uma, talvez tataravó minha que foi escravizada. Então, quando chegam os italianos, né, naquela grande imigração, eles vêm, de certa forma, para substituir essa mão de obra também dos escravizados. Não vêm, lógico, como escravizados, mas eles vão trabalhar numa situação dificílima no Brasil, né, que nós já discutimos com vocês. Falando bem claro aqui, né, você não tem essa raiz, então você dificilmente traçaria um caminho aqui para você conseguir uma cidadania italiana por reconhecimento. E o sanguíneos? Sim, você não conseguiria. Não, de jeito nenhum, né? Claramente eu não tenho raízes italianas, é por filiação, na verdade. É por filiação, né? Não é por sangue exatamente, mas o sangue é uma coisa... porque se traduz ao pé da letra e se coloca ali que é uma descendência por sangue, que também mas não é isso que importa, no caso é a filiação. Mas e para quem não tem filiação, para quem não tem o sangue, o que acontece? O que acontece? Você sai dessa mesa. É isso que você vai fazer, sai dessa mesa. Tem que dividir o vídeo, né? Pois mas o que acontece com essas pessoas como eu, que optaram em viver aqui, em contribuir com o país e também a se adaptarem a esse novo estilo de vida, né? São cidadãos de segunda classe, não devem ser considerados. Lembrando, pessoal, desculpe aqui a interrupção, em breve esse discurso vai mudar, porque você também vai ser mais uma aqui das nossas, tá? Então, a Elisa logo vai se tornar italiana, já tá certo, já é questão só de ir lá jurar. Então todo esse assunto, né, que envolve o mundo ítalo-brasileiro, todas essas gerações e gerações, também passa pelas pessoas que não têm sangue algum italiano ou ascendência alguma italiana. São pessoas como eu que vieram aqui, trabalham aqui, enfim, se casaram com pessoas que são daqui ou têm ascendência daqui, e o que torna essas pessoas italianas?
O que faz com que elas se sintam italianas? Ou será que elas sempre vão ser sub-italianos por não ter o sangue, por não ter uma ascendência? Talvez vocês já tenham visto vários conteúdos pela internet, muitos conteúdos extremistas até, que já estão, antes mesmo de qualquer definição desse novo decreto, dessa discussão toda, já estão subdividindo as categorias de italiano. Já estavam, né? Agora só estão colocando ali no holofote. Isso é uma perda total de qualquer respeito que a gente possa ter por pessoas que pensam assim. Lógico, eu estou falando de mim, mas tem tantos e tantos casos por aí de pessoas que se naturalizam italianas ou europeias, enfim. E que isso é obtido com muito esforço, através de muitas comprovações, muitos passos que essas pessoas vão tendo que traçar ao longo da sua trajetória. Isso as torna menos? Uma que, se a gente olhar assim, qualquer tipo de estatística, então se você fala assim, quantos habitantes tem em Mantova? 50 mil habitantes. São 50 mil habitantes. Então assim, 50 mil mantovanos, sei lá quantos milhões de paulistanos. Eles não vão dividir ali entre esses mantovanos, tal pessoa é de uma classe, tal pessoa é de outra. Quando você vive em uma comunidade, você já faz parte dela, na minha opinião. Você está contribuindo, você está vivendo, você está cultivando essa cultura. Então, à medida que você deixa isso vivo, você já faz parte dessa comunidade. Quantas vezes a gente já não se deparou no Brasil mesmo com amigos, conhecidos, enfim, todo mundo conhece alguém que fala assim, nossa, mas o alemão, o argentino. Às vezes a gente comenta isso, às vezes até a pessoa carrega esse apelido de forma muito carinhosa, mas quem diz que essa pessoa já também não tem o seu passaporte brasileiro, já vive há 30 anos no Brasil? Isso a torna brasileira? Mas também não faz diferença, né? Assim, para a pessoa é importante, por questões burocráticas, questões legais, lógico que isso é importante, mas em si você ficar definindo quem é italiano ou não porque tem um documento. Então, a maioria das pessoas, né, isso é estatística, que fazem aí o seu reconhecimento da cidadania italiana no Brasil, eles têm o documento na gaveta. É normal, as pessoas não vivem o dia a dia aqui. Pertencimento, né, que nós falamos isso para vocês em outro vídeo, isso é muito relativo também. Então não é simplesmente você dar carteirada só porque você tem o documento ou não. Então, eu como não sou uma pessoa nacionalista, e eu não ligo nada para essas coisas, e acho até que esse orgulho disso ou daquilo, que é uma palavra que eu não gosto, para mim ela acaba trazendo mais problemas na maioria das vezes. Eu tenho orgulho disso, orgulho daquilo. Eu tenho orgulho de morar na Itália. Pô, e o cara que mora em um local que às vezes não tem nem saneamento básico? Parece que eu estou mais pisando em cima disso ou daquilo. Então, normalmente, esse nacionalismo, essa patriotada, acaba se tornando assim um campo fértil, né, para um monte de definições chatas. E eu acho que talvez toda essa discussão também da cidadania italiana não ocorresse se não tivesse tido tanta papagaiada de ambos os lados. Seja do ministro italiano falando quem é italiano de verdade, ou péssimo, se é italiano é uma coisa séria. Quando a gente vê a coisa menos séria aqui na Itália é a classe política, né? É a coisa menos séria aqui. Então ele não deveria falar nada disso. Como os brasileiros que têm a sua raiz italiana, também eles batem no peito de umas coisas inúteis que os italianos não gostam ou não consideram, sabe? De bater no peito, de olha, eu não falo italiano, não preciso falar e eu sou italiano. Sei lá, tudo bem, você é italiano, reconhecido e tal, mas é uma coisa que a cultura é muito ligada à língua aqui. Então, a língua une, né, essas situações quando você vive em um país, óbvio, qualquer país. Imagina, a pessoa bate no peito que é brasileiro e não fala português. Uma coisa não faz assim, sentido algum. Não tem o menor sentido, assim, enfim. Você comentou sobre a língua e eu lembrei de uma frase que a minha professora de italiano, ela me falou,
E ela é uma pessoa que se tornou amiga nossa também, né? Ela era minha professora. Exato. E eu passei para você. O Felipe já fazia aula com ela antes mesmo da gente vir morar aqui. Depois eu fiz algumas aulas com ela, justamente porque eu queria me preparar melhor para o exame B1, que entrou em vigor há pouco tempo, né? Então, para eu fazer o processo... Já tem tempo já, hein? Entrou em 22. É que o tempo passou rápido. Muito rápido. Então, eu queria também destravar, sabe? Conversar mesmo e encarar esse exame com mais leveza. Então, foi fundamental. E ela me falou uma vez que a língua para o estrangeiro, independente da sua nacionalidade, do contexto, enfim, a língua é uma espécie de escudo e uma espécie de trampolim para aquele estrangeiro, porque através da língua ele vai desbloqueando várias coisas. E é muito simples e muito correto isso que ela falou, porque com uma língua que você realmente, não digo falar perfeitamente, porque... Eles sempre vão saber que você não é daqui. Exato, mesmo. Isso, mas você se fazer entender e também entender o contexto que você está, porque quando você é estrangeiro em algum lugar, tendo cidadania ou não tendo cidadania... É estrangeiro. Exato, você encara a burocracia local que vai ser diferente do local que você veio, né? Então, tem muitas coisas novas ali e a língua ela vai destravando tudo isso, vai facilitando a sua vida. E quantas vezes, né, a gente vai num café, vai num lugar, conhece alguém e, obviamente, a pessoa, por educação, por curiosidade também, mas de uma maneira muito tranquila e educada, pergunta: nossa, de onde vocês são? Óbvio que nós não somos daqui. Isso tem problema? Pra gente, nenhum. Mas com esse tanto de falatório que ultimamente está vindo à tona, parece que está incomodando muita gente e algumas pessoas estão falando: não, você tem que falar que você é italiano, que você nasceu italiano, que seu bisavô é italiano, que passa toda a genealogia ali pro cara do café, entendeu? Sendo que ele pouco se importa, ele quer realmente mesmo estabelecer uma conversa saudável ali e às vezes até aprender sobre o lugar que você veio, porque é muito legal quando você encontra alguém de outro canto do mundo, você fala: nossa, vamos trocar uma ideia. Mas sabe o que acontece? Às vezes tem italianos ou estrangeiros que conhecem mais o Brasil do que eu. Eu falo: não conheço, nunca fui aí, como que é? É assim, assim, assado. E às vezes nós conhecemos locais aqui que eles não conhecem e pronto, e tá por aí. Eles pedem recomendação pra gente, nós pedimos pra eles e tá tudo certo. Exato, então, até porque seria assim uma palhaçada, né? Um mico se a gente chegasse e alguém perguntasse: de onde vocês são? Eu respondesse: eu sou brasileiro, e o Felipe falasse: não, eu sou italiano do meu nascimento, já que o meu bisavô veio daqui. Ninguém quer saber. Ninguém quer saber. Se a conversa se abre, e muitas vezes acaba se abrindo, porque somos brasileiros e tal, não sei o que, blá, 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 blá. Aí às vezes acaba se abrindo, né? Por que vocês moram em Mantova? Eu falo, por conta de questão familiar também e tal. Mas isso já é uma coisa à parte. Agora, o que, pelo menos a experiência aqui do italiano, o que ele gosta, assim, que ele te coloca como parte daqui, é quando você conhece as coisas. Você se comunica com ele, pode não ser perfeitamente, mas você conhece as coisas e é interessado. Isso muda completamente a relação que ele vai ter, ou a avaliação, se alguém quiser, né? Eu tô pouco me importando qual que é a avaliação que alguém tem de mim, mas se você quer ser avaliado, a avaliação é essa. Não adianta você tirar o documento do bolso. Isso aí lembra um canal, eu acho que ainda tem, né? O canal do Amigo Gringo, né? Ele andava com a camisa do Brasil. Já deixa até uma sugestão aqui pro pessoal, que é muito engraçado. Ele andava, é um americano, né? Que ele fazia um personagem de um brasileiro, né? Andando com a camisa do Brasil para ser reconhecido brasileiro. E assim, como se você colocasse a camisa
da seleção de futebol te faça mais brasileiro. Olha o estrago que deu já tudo isso aí. Hoje em dia, muita gente, eu inclusive, tenho horror de colocar a camiseta do Brasil, porque eu não quero ser confundido com... A gente sabe como que é. Se você está assistindo e veste a camisa, lamento, pode dar um dislike, qualquer coisa, não vai fazer diferença, cara. Pra mim, minha vida continua a mesma coisa. O brasileiro às vezes tem essa coisa, vou colocar a camisa da Itália para ser italiano. Meu, eu acho que eu nunca vi um italiano fora de tempo de jogo usar a camisa da Itália, que é a coisa mais difícil, né? Só criança, assim, então. Se é para fazer divisão de alguma coisa, eu faço divisão, ok? Aqui na Itália, vamos falar, com quem tem alguma coisa para falar sobre a Itália, com quem tem alguma relação. Eu não sei qual que é a ligação dele, eu não quero saber a identidade dele, eu quero saber o que ele tem aqui para dizer. E então, isso acontece também em qualquer local do mundo, sabe? Para mim, isso é importante. Então, é algo que a gente sempre procurou, porque lógico que tem preconceito, tem problemas aqui na Itália como qualquer outro país. O que nós sempre fizemos aqui foi sempre nos fortalecer com relação à informação. Informação, cultura, conhecimento. Não estou falando que a gente quer ter mais conhecimento do que alguém que vive aqui, porque não vai ter, não tem vivência. Se alguém chegar aqui e falar alguma coisa da cidade, alguma coisa a gente sabe. Nem que for da história básica, como de rodagem mesmo, de conhecimento urbano, de bairro, político. É quase que uma... Eu não digo que uma obsessão, mas, cara, eu quero. Quando nós chegamos em outra cidade, às vezes a gente já vem com conhecimento básico também. Para quê? Para sempre estar preparado, se integrar de forma natural e que surpreenda, às vezes, as pessoas que têm algum tipo de preconceito. E também que a gente possa extrair o melhor dessas pessoas, né, dessas relações. Para a gente já começar a conversa ali de um certo ponto. Exato, para fazer sentido mesmo, né? Então, eu acho que quando você já vai preparado para isso, você também... se faz respeitar, né? Sim, exato. E aí depois vocês podem ver ao longo da conversa, pouco importa de onde você veio. Às vezes a gente está em outro país e nós falamos, somos brasileiros, nós moramos aqui na Itália, assim, assado. E as pessoas às vezes querem saber daqui, né? Às vezes não é nem do Brasil. E a conversa flui normalmente. Eu acho que as pessoas estão se doendo muito por algumas questões. É assim, parece aquela história do brasão, sabe? Sim, eu acho que tem que tomar muito cuidado com isso, porque senão fica um discurso muito extremista, né? Do que, quem realmente merece é quem tem uma ascendência por sangue. E qual a diferença de quem traçou o seu percurso dentro da lei, com os parâmetros da lei, e adquiriu uma naturalização, seja essa por casamento, seja essa por residência, por qualquer tipo de outra opção. Se eu obtiver a naturalização italiana por casamento e um dia nós nos depararmos com uma pessoa com esse pensamento, será que ela vai me achar menos italiana ou menos pertencente à cultura italiana do que ela que tem uma descendência por sangue? Muitas vezes ela nem está cultivando isso. Ela simplesmente fala, olha, que o meu antenato, que ele não sabe o nome, na minha cidade tem a festa da polenta, na minha cidade tem não sei o quê. Tá, mas efetivamente, qual é a sua relação com o país? A relação da Elisa com o país aqui, o negócio é bravo. Então, assim, ela tá imersa nessa cultura mais do que muita gente que tem a tal ascendência por sangue. Como tem outras pessoas que estão ainda mais imersas que a Elisa, porque eles moram muito tempo aqui. Estão muito mais imersos do que eu, porque eles vivem muito tempo aqui. Sim, e tem outros problemas também, né? Pessoas que nasceram aqui e ainda não obtiveram a sua cidadania italiana. Então, o país, ele lida com essa complexidade. Aqui nós não estamos criando cidadão A, B, C e D. Estamos falando sobre a assunção de uma cultura. Sem ela, não tem passaporte, não tem isso, não tem aquilo. A gente quer, na verdade, eliminar isso de subdivisões entre classes, né? Claro. De você é mais do que o outro que, enfim, não tem sangue ou não tem um pertencimento, sei lá, uma meritocracia, enfim. Mas a gente é totalmente contra isso. Então, não que não seja relevante, é lógico, importante. Na minha casa a gente cresceu com... Claro. Né,
de um jeito diferente lá, que, enfim, faz parte. Só que isso não vai garantir nada, porque é uma realidade lá. O país aqui é uma outra forma e as coisas acontecem de um jeito diferente. Por isso que a gente trouxe esse tema aqui para discussão, mas a gente quer também saber a opinião de vocês. Lembrando que o respeito e a educação são aqui a prata da casa, né? Então vocês, por favor, façam os comentários com muito respeito e muita educação conosco, com quem nos assiste e também com todas as pessoas que, de certa forma, estão envolvidas nesse assunto. Mas não deixem também de deixar o like. Se vocês gostarem, compartilhem esse conteúdo também nos seus grupos de WhatsApp e nas suas redes sociais. É isso, pessoal. Nos vemos. Tchau! Tchau, tchau.